Qual é a sua verdade, né? Você tem acreditado nas verdades do outro ou na sua verdade? Né? O que você decide para sua vida? Levar aquilo que faz sentido para você ou viver uma vida toda, né, levando a verdade do outro? Aquilo que o outro fala, aquilo que o outro pensa, aquilo se vestindo igual ao outro, pensando igual ao outro. Claro, não estou anulando a importância dos ambientes e você moldar a sua mentalidade para uma mentalidade mais próspera no geral, trazendo outra reflexão em cima da reflexão. E, gente, tem algo que é muito importante: você saber exatamente até onde você vai. Eu trouxe no outro vídeo falando assim: isso faz sentido para mim ou isso não faz? Eu vou até onde faz sentido para mim, onde eu vejo que realmente é aquilo que eu acredito. Se ainda está alinhado com o que eu acredito, eu sigo. Se eu tenho que ir porque eu tenho que, eu decido, eu prefiro não continuar. Esse é o meu posicionamento e eu acredito que nós deveríamos agir dessa forma. Eu percebi que eu tive uma resistência. Eu até falei que eu tive incômodo tal, porque quando você já tá com a sua identidade muito bem resolvida, você não tem esse incômodo. Você identifica e você age. Então é muito sobre isso. E eu estou exatamente nesse processo de identificando mais as coisas que eu gosto ou aquilo que não faz sentido para mim e tendo essas decisões. Talvez vai ser desconfortável, você vai ficar com aquele embrulho no estômago, vai dar dor de cabeça, mas é isso. A evolução, gente, ela só acontece quando você tem um peso de consciência. E quando eu descobri isso, e quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu falei, ai, meu Deus. É sobre isso. Quando a gente decide evoluir, a gente decide entrar nesse caminho de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de consciência, de hábito, de conhecimento, é esse caminho que você vai encontrar. De você não precisar ter que agradar todo mundo, e a gente não vai agradar. Eu até falei sobre isso no vídeo anterior também. E em cima, trazendo a reflexão principal desse vídeo, o que que foi, né, que eu... Tem que tomar café, né, gente? Senão vai esfriar. O que que foi que eu tava refletindo? Que nem sempre isso pode ser para tudo, gente. Pode ser para uma roupa, pode ser para um relacionamento, pessoas, trabalho, ambientes, amizades, para qualquer coisa, até para uma toalha de mesa, por exemplo. Porque se você muda a sua frequência, ou você muda, ai não, agora eu quero, sei lá, eu quero essa toalha aqui foi minha mãe que colocou, essa aqui na casa da minha avó. Minha mãe que comprou porque ela acha mais fácil de limpar. Mas antes dessa, era uma outra de pano. E ela estava incomodada com aquela toalha de pano que toda vez que caía, e aí tinha que tirar para lavar. Então, você entende que aquela toalha já não estava mais servindo para o objetivo dela? Aí ela teve que ir lá e comprou essa daqui, que é tipo um plástico, né? É tipo um plástico, e aqui você só passa um paninho com algo, um paninho com veja, um paninho com água e limpa. Se sujar, você não vai manchar a toalha e o tempo todo tem que ficar tirando para lavar. Então, entende-se que o quê? Aquela toalha já não estava mais fazendo sentido para ela estava ficando incomodada. Eu vi várias vezes ela irritada porque a toalha ficava suja e realmente você tinha que tirar praticamente tudo. Uma utilidade muito melhor para o dia a dia do que aquela que é bonita. Então, essa daqui ela nem é bonita. Eu não acho bonita, mas ela super achou bonita a toalha. Por quê? Ela não é, para ela não é só bonita, ela é útil. Essa é a verdade. Então, assim, não é minha mãe não foi pela estética, minha mãe foi porque a toalha da mesa, né, esse tecido aqui, é útil, não porque ele é bonito. Então, qual que é a analogia que eu quero trazer aqui para vocês? É basicamente isso mesmo. Tem pessoas, e tudo isso que eu falei, que é só por um período da nossa vida, não vai seguir para as próximas fases. E essa questão da verdade, da decisão, do desagradar, tá tudo conectado, tudo entrelaçado. Por quê? Porque pensa comigo. Se vou trazer um exemplo para mim, né? Um exemplo que aconteceu comigo. Eu trabalhava em supermercado e lá eu trabalhava como líder de setor. Então eu fazia reposição, fazia pedido, estoque, organização, limpeza, venda, fazia tudo. Cuidava de um setor sozinha. E eu já estava chegando no momento que eu estava muito cansada, porque eu trabalhava de domingo a domingo, final de ano, todos os dias que vocês imaginar. E aí eu já estava começando a ficar cansada, e foi quando eu fui procurar outras alternativas de trabalhar de casa e tal, enfim, tudo mais. Eu faço primeiramente foi para fazer renda extra, e aí depois eu falei, não, isso aqui tá fazendo mais sentido, né?
eu eu ir para esse lado, então o que que eu precisei? Se eu queria algo novo para minha vida, o mercado ele foi muito importante no meu processo. Quando eu saí de lá, eu saí meia louca assim na cabeça, né? Até depois disso eu trabalhei, falei, não, cara, aquele lugar eu aprendi muita coisa. Eu entrei lá como florista, então assim, eu aprendi uma profissão de florista. Eu sou apaixonada hoje por flores, grata por tudo isso. Só que o mercado, ele fez sentido para o meu crescimento até tal ponto, porque chegou um momento ali, eu já era líder de setor, já estava ganhando razoavelmente para aquela época, ok, né? Ganhava comissão também ali em cima do faturamento que eu fazia, que eu batia as metas. Então, mas assim, mas eu não estava satisfeita com a vida que eu levava. Essa é a verdade. Eu não estava satisfeita. Então, o mercado, ele foi primordial no meu processo até aquele momento. Depois dali, ele já não trazia o próximo passo que eu queria, que era o quê? Era poder conciliar as coisas do dia a dia com o meu trabalho. E ali era impossível, porque como eu cuidava de um setor sozinha, gente, eu tinha vezes que eu chegava lá às 6 horas da manhã e só saía tipo 7 da noite. Tipo assim, esses feriados mais prolongados, datas comemorativas, não tinha, porque tava todo mundo aonde quando acontece qualquer coisa, tipo assim, qualquer data no Brasil, chega de qualquer lugar. Ou vai para onde? Comprar comida, comprar coisa. Então, como eu cuidava de um setor sozinha, então não tinha essa flexibilidade, não tinha muito essa flexibilidade. E vou falar a verdade, eu gostava de trabalhar, porque eu acreditava que aquele era um formato bom de trabalhar. Mas aí eu comecei a buscar, fui começar a ler, fui procurar fontes de renda. E nesse processo de buscar outras fontes de renda foi quando eu encontrei as opções de trabalho na internet e no digital, que eu não conhecia. Eu vi que eu tinha uma vida muito limitada e uma mente limitada. Então foi ali onde eu comecei, falei, opa, o que eu acredito, é isso aqui que eu acho que é uma verdade, não é, né? Isso falando com o meu vocabulário de hoje, mas resumindo, foi isso que eu achei na época. E aí foi onde eu li um dos meus primeiros livros, ele foi o livro do Flávio Augusto, que foi Geração de Valor, e ele fala muito de empreendedorismo, traz a história dele que ele pegava todo santo dia, ele saía lá do Rio de Janeiro, atravessava a cidade, 5 horas da manhã, todo dia naquela rotina, e ele estava achando aquilo que não fazia mais sentido. Enfim, ele conta toda a história dele. Quem não conhece Flávio Augusto, vai lá seguir o canal dele, vai procurar, vai aprender a vender, vai seguir os passos desse homem, gente, porque ele é maravilhoso, assim. Os caras mais que ele foi onde eu comecei a despertar. E aí, o que eu quero trazer com essa analogia é isso. O mercado, ele me serviu até tal ponto. Aprendi muitas coisas, desenvolvi muitas coisas, consegui crescer ali dentro do mercado, né? Porque eu entrei na floricultura, depois eu passei para o delivery, operadora de loja, e depois líder de setor grande, né? Porque na floricultura eu era líder de setor, mas era um setorzinho pequenininho. Mas pelo meu destaque, pelo meu desenvolvimento ali, meu processo foi muito rápido lá dentro, eu cresci muito rápido, e eu tenho certeza que se eu estivesse lá dentro hoje, eu estaria com uma supervisora, uma coordenadora, porque já tinha surtido, né, esse assunto ali dentro, que talvez eu poderia, né, e o próprio supervisor da época falou comigo, não, quero você desenvolvendo aqui nessas áreas e tal, porque futuramente eu vou precisar de uma pessoa desenrolada que nem você. Ou seja, possibilidades de crescimento tinha, não era a questão de crescimento e tal, não era isso. Era mais sobre qualidade de vida, mais sobre o que, que eu realmente gosto de fazer, eu consigo fazer as coisas que eu quero fazer aqui, estando trabalhando aqui. E é isso, gente. A gente precisa saber aquilo que a gente quer pra gente. Ali mesmo não tendo muita certeza, até para vocês entenderem, quando eu vi o negócio digital, aquilo me brilhou os olhos, porque desde os meus 15 anos, sabe o que eu queria trabalhar? Eu queria trabalhar como comissário de bordo. Sim. E por que eu queria trabalhar como comissário de bordo? Porque eu queria trabalhar viajando o mundo, conhecendo o mundo. Era só um sonho de uma menina de 15 anos. E tinha uma moça no condomínio onde eu cresci, e ela era, né, comissária de bordo. Eu via ela passando com aquela malinha, ela passava semanas fora, depois ela voltava. E ela chegava toda uniformizada. Eu achava aquela coisa mais linda. Falava, gente, olha que chique. Eu ficava assim, ó, apaixonada por aquela mulher. Mas quando eu vi aquilo, foi tipo, fez assim, ó, na minha cabeça. É possível ainda viver aquilo que eu queria lá com 15 anos. Aquilo me trouxe uma esperança, mas tão grande. O sonho fez assim, ó, floresceu. Eu fico até arrepiada só de lembrar. Porque, gente, é muito fácil a gente se perder na vida, a gente se perder daquilo que a gente quer pra gente, a gente perder os nossos sonhos. E quando eu vi aquilo, eu falei, cara, isso aqui não é só sobre o dinheiro. Isso aqui provavelmente vai ser sobre eu conseguir a vida que eu sempre quis, que é viajar mesmo, conhecer os lugares, tal. Falei, não, isso aqui pode ser uma pontinha do iceberg por algo que eu não conheço, eu não faço nem noção de como que é isso aqui. Mas eu acho que eu vou tentar.
Aí foi onde eu comprei curso, tal, não sei o quê. Então, aí você entende que o mercado ele foi importante para minha trajetória, mas depois porque eu queria para minha vida ele não fazia mais tempo. Então, tem lugares, empresas, pessoas que nem sempre vai para um próximo nível da nossa vida com a gente. Então, a mensagem principal desse vídeo é isso. Nem sempre aquilo que você quer, tanto uma roupa, uma toalha, uma pessoa, uma amizade, vai para esse próximo nível. Tanto que todas as pessoas daquela época do mercado, quando eu comecei a estudar, a gente saía muito para beber e tal. Quando eu comecei a estudar, eu fui negando várias vezes, não, eu vou ficar, esse final de semana eu vou estudar. Cara, eu sou apaixonada por praia. Me chamaram para ir pra praia acho que umas 3 vezes. E nessa época eu tava assim, enlouquecida de estudar, porque eu falei, eu não vou parar de estudar até que esse negócio vai dar certo, até que esse negócio eu consiga estar ali mais estabilizada, minimamente vivendo disso aqui. Enquanto eu não tiver os meus resultados, eu não vou me abdicar de nada. Com o passar do tempo ali já no mercado, fazendo essa transição, eu perdi o interesse total de beber. Aí foi onde eu identifiquei um outro ponto da minha vida, que eu bebia para tapar um vazio que eu tinha. E isso é muito perigoso, porque a gente faz muito isso e a gente não percebe. A gente faz isso com vícios comprando roupa, vícios em jogos, vícios em comida, vícios em bebida. E a gente precisa muito olhar para isso, porque isso é muito grave. A gente fica fazendo a transferência, né, para essas coisas, enfim. E aí, naquela época, eu já não tinha mais ninguém. Tanto que quando eu saí do mercado, até depois de um tempo ainda, eu ainda tive contato com muitas pessoas, mas conforme eu fui estudando, estudando, querendo ficar mais focada em estudar, em trabalhar, em ter resultado, quando eu saí, né? Porque aí eu falei, cara, agora depende só de mim, eu tenho que fazer, isso aqui não depende de mais ninguém, não. Eu vou ter que fazer, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que colocar a mão na massa. Então ninguém vai vir aqui na minha casa e falar, Camila, quer ajuda? Ninguém fez isso. Ninguém nunca. Pelo contrário, né? Me chamavam para beber, me chamavam para sair, mas nunca, de fato, fala, cara, o que que você está estudando aí? Bora, não, me fala que você está estudando, vamos estudar também, quero aprender. O que que é isso que você está fazendo? Sabe? Não, isso não teve. E tá tudo bem, porque esse era o meu processo, esse não era o processo de ninguém, a não ser o meu. E hoje eu não tenho contato com ninguém nessa época, para vocês verem que assim, aquelas pessoas, elas foram muito importantes na minha vida naquela época. Hoje eu nem tenho contato, eu não sei nem se elas estão bem. E espero que estejam, de verdade. Quando eu decidi avançar e eles ficaram fazendo o que eles estavam fazendo, tá tudo bem. Não é que eu sou melhor ou pior, ou eles é melhor. Não é sobre isso. É sobre decisões. O que eu quero para minha vida. E eu sei o que eu queria para minha vida naquele momento. Então foi exatamente isso que eu fiz. Fui correr atrás dos meus sonhos. Porque ali, falei, cara, eu não tenho o que perder mais. Na verdade, até hoje, tipo, eu não tenho o que perder, eu tenho que fazer as coisas, que nem eu tô aqui gravando esse vídeo. Falei, não, Camila, você não tem escolha. Você sempre quis viver isso, então use mais essas ferramentas. Que nem eu já trabalho com a internet, já tenho minha liberdade, tal, de tempo geográfica, tô fazendo a construção da minha liberdade financeira. Então, assim, você não tem escolha. Então, são níveis, né? Então, a mensagem central é que nem sempre a gente vai para um próximo nível que a gente quer viver, a gente vai levar as pessoas, as roupas, os lugares, as coisas. A gente não vai. Então, é só para vocês fazerem essa reflexão, olhar para a vida de vocês, aquilo que não faz mais sentido hoje, que vocês precisam deixar para trás e se posicionar. Não leva, não fica carregando um peso que não é seu. Então, é basicamente uma analogia mais simplória para vocês entenderem. Pensa que um senhor precisa atravessar o rio. E para atravessar o rio, o que ele vai precisar? De um barco. Ele sobe nesse barco, atravessa o rio. Quando chegar do outro lado do rio, faz sentido que ele tem que subir para a montanha. Faz sentido ele deixar o barco lá e subir para onde ele quer ir, ou faz sentido ele colocar o barco nas costas e subir para a montanha? Você acha que se ele colocar o barco nas costas e subir, vai ficar fácil, vai ficar difícil, vai ficar denso ou vai ficar leve? Com certeza vai ficar muito pesado. E é exatamente isso que a gente faz. Quando a gente chega na próxima fase da nossa vida, a gente não tem que carregar ninguém se essa pessoa não quer ir junto, mas tem que ser uma escolha dela, entende? Mas tem coisas que precisam ficar no nível anterior, para que você possa seguir, fluir e crescer e desbravar aquilo que você quer ir na sua vida. Então, o vídeo de hoje era isso. Dá uma curtida aí, compartilha se fez sentido para vocês.
Traz aqui embaixo também nos comentários se vocês têm alguma experiência parecida que vocês despertou, né? Se vocês estão buscando o sonho de vocês. A vida de vocês só depende de vocês. A gente pode tudo o que a gente quiser. A gente pode ser o que a gente quiser. Esse poder é nosso, não é do outro.